Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o nosso palestrante, seu Ademir Serrano, seja bem-vindo. Os nossos recados, os de sempre, né? O óleo usado, as pessoas que armazenam, podem entregar aqui na secretaria. As doações para o bazar de roupas, de utensílios que estão em bom estado de conservação. Pode também trazer, seja novos, seja usados, podem trazer. Tem os livros depois também do seu Ademir, que estão ali para venda, né, para adquirirem os livros. E vamos iniciar, né, fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos nossos amigos da espiritualidade, que nos protege, que nos intui, que está conosco, nos amparando, nos protegendo. Agradecer a oportunidade que estamos, né, nessa vida material, para que possamos superar as nossas dificuldades, reajustar os nossos desequilíbrios, caminhar nos transformando, agradecendo todo o amor divino que nos envolve, que fortalece a nossa fé, para que possamos seguir nessa evolução terrena. E assim sendo, façamos a oração que o Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. Que assim seja. Tem a pulseira. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito bom domingo a todos, pela presença de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Eu já estive aqui pelo menos uma outra vez, não sei se mais algumas. Vamos iniciar com um lembrete, que talvez nós não pensemos muito nisso com frequência, mas é uma realidade que é nossa realidade. Nós somos seres imortais. Nós somos seres imortais. Nós estamos nesta encarnação, como em outras encarnações que já tivemos aqui muitas vezes, usando um corpo físico para interagir com as coisas físicas. Nós, como espírito imortais, nós vivemos dois modos de vida, sendo que o principal é a vida do espírito, o ser que nós somos. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E nós temos nessa vida, nessa encarnação, um corpo físico que serve, vamos dizer assim, de abrigo a nós como seres espirituais imortais que somos. O tema da nossa fala de hoje é luto e imortalidade. Nenhum adeus é para sempre. Eu tenho duas tarefas nesta encarnação. Uma delas é proclamar a realidade da nossa imortalidade e da sobrevivência do nosso espírito
à morte do corpo físico. E a outra é fazer o máximo que eu posso para ajudar, contribuir para o alívio do sofrimento humano que nos assola a todos. Nem sempre, mas muitas vezes sim. E nos desafia, nos força até a olhar um pouco mais profundamente ao que somos. E não há dor maior, considerada dor maior, inclusive uma dor que não tem nome. Esse é o título do livro que eu vim aqui lançar aqui no Brasil, que é a morte de um filho, que é a perda de um filho. Eu não passei por essa dor e peço a Deus para não precisar passar. Mas eu passei pelo luto da perda do meu pai quando eu era ainda jovem, tinha 18 anos. Foi difícil, muito difícil. A maior dor, vamos dizer assim, que eu tive. Mas, nesse caso, quando o pai ou os pais morrem antes do filho, é como se estivesse, é uma lei natural, biológica, né? Quem nasce primeiro, morre primeiro. Quando um filho morre, e independente de quantos anos ele tem, principalmente para mãe e para pai, o filho sempre vai ser bebê, nem que tem 50 anos, né? Nosso bebezinho tem essa dor. É uma dor que, principalmente quando a perda de um filho em tenra idade, ou na adolescência, é pior ainda. E é a dor mais difícil que um ser humano possa atravessar. Ela não supera. Nenhuma mãe, nenhum pai supera a perda de um filho. Isso não existe. Nunca vai superar. E aquele momento da notícia que o filho morreu, desencarnou, porque para nós espíritas, nós não morremos, nós desencarnamos, nós deixamos a carne. Quando o pai ou a mãe recebe a notícia, pior ainda, quando aquele corpo é sepultado ou cremado, que desaparece da vista física, o mundo desaba. E parte daquele pai, parte daquela mãe é sepultado ou cremado junto com o filho. Nunca mais aquela vida será a mesma. Existia um antes e passa a existir o resto, o que é possível viver. Então nunca vai ter essa superação, não se supera. Aprende-se a viver com a dor, aprende-se a viver com a ausência, ou com a presença da ausência que está em todos os momentos, enquanto aquela pessoa existir. Desestrutura tudo, psicologicamente, fisicamente, tira até mesmo a vontade de viver daquele pai e daquela mãe. Mas com o tempo, e o tempo ele não tem prazo, ele é o tempo que for necessário, as coisas vão se ajustando e a vida continua. A vida, ela precisa
continuar. É de sua natureza. E nós espíritas, no entendimento espírita, o corpo, a pessoa desencarna, ela continua a sua trajetória, retorna ao mundo espiritual e continua a sua evolução no outro lado da vida. E nós aqui que ficamos com dor, porque dói, não importa se você sabe que ela continua existindo, mas você não tem um cangotinho para dar um cheirinho ou um cabelinho para fazer um cafuné. E aquilo dói, aquilo é triste, embora nós saibamos, principalmente nós espíritas, que nós ainda nos reencontraremos, sobretudo quando temos um vínculo, um amor muito profundo. E como espíritas, obviamente, nós acreditamos na reencarnação. Portanto, e nós como espírito, nós vimos vivendo já há muito tempo. Nós não conseguimos saber quanto tempo nós estamos já como ser hominal, com autoconsciência, consciência de quem somos. E nós já atravessamos todas as formas de vida, superamos todas, até chegar nesse momento onde estamos aqui, cada um de nós, em nossa melhor versão. O melhor que nós conseguimos fazer até essa encarnação. Esse é o melhor que temos. E nós que estamos aqui sentados, estamos aqui no Espiritismo tentando aprender também, nós estamos levando a sério a ideia que precisamos sim continuar a evoluir. Moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Porque nós somos espíritos em evolução. E hoje, em nossa longa jornada desde antes, quando ainda éramos espíritos, ou somos espíritos, mas estávamos vivendo uma vida um pouco mais rudimentar, embora ainda já éramos seres humanos, nós ainda não tínhamos aprendido a amar tanto quanto a gente aprendeu agora, que era meio animalesco. Você procriava, tinha que sobreviver, não sobrevivíamos muito, nem os filhos tampouco, e aí vinham outros. Não havia ainda esse elo profundo, esse vínculo profundo que existe hoje. E o sinal do sofrimento, do luto, da dor profunda de uma mãe, de um pai, quanto mais profunda, mais significa que ele e ela aprenderam a amar. E amar é uma das maiores lições que nós estamos aqui na Terra para aprender incondicionalmente. Aprender a amar, aprender a perdoar, a fazer o bem e a nos adquirir conhecimento, intelectualizar, o que seja, aprender o que for. Nós nunca vamos aprender tudo isso em uma vida, a gente vai aos poucos. Aos poucos nós vamos aprendendo e vamos seguindo. E cada um dessas dores que a gente sofre, porque quando a gente fala em luto, normalmente você pensa na morte de um ser querido, por exemplo. Mas o luto vem do luctum, do latim, é lutar contra alguma coisa, uma tristeza profunda. E tudo que rompe a vida que você está vivendo, a sua zona de conforto, seja
um divórcio ou a perda de um emprego, uma profissão que você gosta e de repente você se vê fora dela ou sendo demitido, alguma coisa que modifica a sua vida. Obviamente, a morte de um ser querido é a mais profunda. E em nosso projeto reencarnatório e nosso trabalho de aprendizado, esses baques que a gente sofre, esses chacoalhões de Deus, eles têm a função de ajudar-nos a evoluir. Nós vamos cair, nós vamos aprender a levantar. Nós já fizemos isso e vimos fazendo isso há muito tempo. Vocês não têm ideia da grandeza que nós somos, da grandeza que cada um de vocês é, como espírito imortal. Não há nada, não há nenhum obstáculo que nós não consigamos superar. Nós conseguimos superar todos, porque nós já superamos piores. E estamos aqui, são e salvos, continuando a nossa jornada. Então, o título da palestra: Luto e Imortalidade, nenhuma deusa para sempre. Nós dizemos que no Espiritismo, que a gente procura o Espiritismo por pelo menos duas razões: ou pelo amor ou pela dor. E pela dor, mais frequentemente, é justamente pela perda de um ser querido, que a gente vem tentar ter um entendimento, sobretudo se a pessoa ainda era de outra religião e não tinha esse conceito de imortalidade profundamente enraizada na sua religião. Então ele vem aqui, ele recebe um amparo e a gente obviamente fala abertamente da imortalidade do ser. E isso traz alívio. Traz alívio e muita gente fica no Espiritismo por isso. Até o ano 2000 eu era cético, eu não acreditava em nada disso aqui não, de vida após a morte, nem nada. Nem eu estava vivendo a minha vida aí. Aí eu sofri um baque financeiro. Era o que eu precisava para me direcionar no que eu precisava fazer. Então eu fui tentar entender por que aquilo estava acontecendo comigo do jeito que estava acontecendo. E o que eu poderia melhorar. Precisava entender aquilo. E quando a gente está em um propósito, sobretudo um propósito de buscar a nossa espiritualidade, esse algo além da materialidade, as coisas se encaixam. Às vezes parece coincidência quando você encontra um livro que alguém te dá. O centro espírita que eu conheci o Espiritismo em Miami, Bezerra de Menezes, fundado por Benjamin Rodrigues, um cubano, em 1981, alguma coisa assim. Ele trabalhava em uma aerolinha. E um dia a viagem dele terminou, ele estava andando lá pelo avião, viu em um banco o Livro dos Espíritos. Alguém deixou. Ele abriu o livro, não conseguiu fechar mais. E abriu um centro espírita, que é um dos mais antigos lá na nossa região. Então a vida tem dessas coisas. E eu comecei a ter as chamadas experiências fora do corpo, o desdobramento no Espiritismo. Lúcidas, espontâneas. E a partir de 2000 eu tenho frequentemente. Então, para mim, que são experiências profundas, vivendo nos dois lados da vida, aqui e lá. E por isso que eu falo
com certeza que nós somos seres imortais e que existe uma realidade não física ou espiritual, que é nossa. E tenho até uma boa notícia para vocês. Vocês conhecem esse outro lado da vida. Alguém já sonhou voando aqui? Tem cabecinha balançando. Nós não voamos na nossa cabeça. Nós vamos fora. Nós vamos no espaço. Em outra dimensão não física ou física. O capítulo 8 do livro 2 do Livro dos Espíritos é intitulado Emancipação da Alma. E Kardec pergunta aos espíritos se quando o corpo dorme, se nós, o espírito, repousa como o corpo. E eles dizem que não. O espírito nunca está inativo. E quando o corpo está lá em torpor, nós, espíritos que somos, saímos do corpo físico, vamos visitar, como eles falam, vamos ter com os nossos parentes e amigos que hoje estão no céu ou no outro lado. E eles falam que é o repouso depois do trabalho, que todas as noites, por algumas horas, nós vivenciamos a nossa imortalidade. Mas nem todos estão lúcidos ou cientes disso. Mas tem como estar, alguns estão mais que os outros, e tem alguns fenômenos que o sonho lúcido, que você sabe que está sonhando, por exemplo, é um deles, e tem alguns outros. Eu tenho um livro, é o livro 5, chama Perambulando pela Noite. Eu descrevo algumas das minhas experiências e também eu dou alguns exercícios de como a gente reconhecer a nossa. E quando eu comecei a ter essas experiências, e no ano 2000, eu fui pesquisar o que era e eu acabei descobrindo outros fenômenos, mais ou menos similares. Um deles é a chamada experiências de quase morte, que é um desdobramento profundo que as pessoas que têm uma parada cardíaca ou um afogamento, etc., elas passam por essa experiência, perde a consciência, não tem batimento cardíaco, não respira, não tem ondas cerebrais, e o monitor, ele tem aquele risco, né? Sem nada, porque não tem movimento. Teoricamente, pela visão materialista, ele não poderia pensar nem nada. Ele está deixando de existir, porque não tem movimento cerebral nem nada. Mas aí ele retorna contando histórias fabulosas do que aconteceu quando eles estavam do outro lado. E encontrei também o fenômeno da reencarnação, estudo científico sistematizado, sobretudo a partir dos anos 60, com o Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. E eu fui conhecer o Espiritismo 4 anos depois de ter contato, conhecimento desses estudos científicos, vamos dizer assim. E aí, quando eu li o Livro dos Espíritos, foi o primeiro que eu li várias vezes, do começo ao fim. Tudo aquilo que a ciência mostra, estava lá, escrita em 1857. Quer dizer, Kardec começou a escrever em 1855. 1857, 18 de abril, foi a publicação do volume 1. Então foi aí que eu parei e me tornei espírita. Eu tinha uma outra religião antes, mas depois era no espiritismo que eu precisava ficar. E no espiritismo, no Livro dos Espíritos também, em um dos capítulos, Kardec pergunta e os espíritos vão responder. É um fenômeno que ocorre com um grande número de pessoas
lúcidas que está em fase terminal. E inclusive adultos e crianças. E essas experiências de crianças que acaba desencarnando é o fenômeno que traz um dos maiores alentos para os pais que ficam. Porque mesmo que eles não tinham esse entendimento, não sabiam, não acreditavam na existência da vida após a morte, com o fenômeno que o seu filho vai relatar, ela muda. Eu conversei com várias delas. E estudos mostram que as pessoas que acreditam na vida após a morte, eles têm um pouco mais de facilidade. Dói do mesmo jeito a perda de um ser querido. Mas o entendimento da continuidade, ele traz esse alento. Eu vou falar experiências, são visões no leito da morte, também chamado de visões no fim da vida. Esse é quando a pessoa está desencarnando e o corpo já está totalmente em torpor, está fraco. Então a visão do espírito, ou nós como ser espiritual, essa visão que no espiritismo Kardec chama de dupla vista, a gente vê os dois mundos. A gente vê a parte física e a gente vê a parte não física. Uma expansão da consciência, você vê tudo. Essa é quando o paciente passa por essa experiência. Tem uma outra que chama experiência compartilhada no leito da morte ou no fim da vida. Quando um ser querido que acompanha esse paciente, normalmente que tem um relacionamento mais profundo, inclusive enfermeiras que trabalham com pacientes terminais, eles têm uma experiência compartilhada daquele momento. Eu vou citar um caso que foi, uma mãe me contou, e foi o que, eu não me lembro se ela já era espírita quando ocorreu, mas quando eu a conheci, ela estava no nosso meio, ela frequentava o nosso centro. Ela tinha um filho, ele desencarnou com 5 anos de idade. Ele era hemofílico, e isso foi na época da epidemia da AIDS, 1980, alguma coisa. E o hemofílico precisa de transfusão de sangue, né? Porque o sangue não coagula. Então da hemorragia ele precisa. E uma das transfusões estava contaminada. Ele tinha 3 anos de idade. E ele veio a desencarnar com 5. E os médicos já falaram para a mãe, né? E ela estava arrasada. E o menino, ele falava para ela. O filho, menino, 5 anos, para desencarnar, consolando a mãe. E ele falava para ela: não adianta você ficar assim, porque não tem absolutamente nada que nem você nem os médicos possam fazer. Eu estou terminando a minha jornada aqui, é só isso que eu preciso. Acabou. Bye bye. Aí ele falou: e para te ajudar, para te consolar, eu vou te mostrar para onde eu vou. Isso assim, quase pronto, né? E o quarto do hospital tinha uma cama que era onde o menino ficava. E do lado tinha um sofá, onde a mãe dormia. Então quando o menino falou isso, que ele ia mostrar para onde ele ia, ela quase que subitamente começou a sentir uma sonolência incrível e irresistível. E ela deitou-se, e ela sentiu-se e viu-se saindo do corpo, encontrando o corpo do menino, espírito, né? Perispírito. Ele pegou a mão dela e a levou até a entrada de um túnel
Na entrada do túnel tinha um espírito de branco esperando um menino. E o menino levou a mãe até a porta do túnel, até a entrada do túnel. E aí ele fala para ela: é só até aqui. Você volta, eu vou. Aí ela então despertou, foi na cama. Aí estava o corpinho do menino sem vida. E ela transformou-se, dá outro significado. Você imagina o alento, o consolo de uma mãe vendo isso? São muitos casos assim. São muitos casos assim. Então nós temos, não só no Espiritismo, esse é vamos dizer assim, é uma religião, mas como tem muitos estudos que mostram o que temos na nossa doutrina é verdadeira, que essa é um dos 3 aspectos da nossa doutrina, que é a parte científica que Kardec tanto falava e tanto prezava. Você tem subsídio, você fala: eu sigo uma doutrina, um ensinamento que, como uma brincadeira que os americanos falam, dá até para passar no pão. Ou seja, ele é real, ele existe. E nós temos isso em nossa doutrina. E então o tema da nossa palestra é luto e imortalidade. Então falamos do luto e da imortalidade. E nenhum adeus é para sempre. Que haverá reencontros. Haverá reencontros. Não em todos os casos, isso vai depender obviamente do nível de evolução de cada um de nós. E onde cada um está. Se nós temos, por exemplo, nossos seres queridos ou filhos que já desencarnaram há muito tempo e eles continuam o seu nível de evolução do outro lado. E mesmo aqui também. Às vezes, quando chega a nossa vez de passar para o outro lado, a gente não esteja naquele nível para reencontrá-lo de imediato. Uma das maneiras mais frequentes, eu já vou falar para vocês, que aí vocês já ficam com isso aí na cabeça, de a gente se comunicar com o nosso ser querido depois que a gente desencarnar através do sonho. Porque nós estamos fora do corpo físico, obviamente, em perispírito, se estamos desencarnados. E nas horas do sono, nossos seres queridos encarnados deixam o corpo físico. E a gente então consegue vir e fazer uma visita. E nesses sonhos, quando alguém conta esse encontro com um ser querido, ele conta isso em detalhe minucioso. E aí eles vêm depois com o hashtag. Mas foi muito real para ser um sonho. Então, na verdade, é um encontro de almas, perispírito e perispírito. Nada que tem na nossa cabeça. E o reencontro haverá, mas às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais e ser um pouco mais paciente. A minha sogra, ela desencarnou em 2017. Era uma senhora, ela era muito humilde e ajudava muita gente, sempre. Ela se preocupava mais com os outros do que com ela própria. Sempre arrumava uma maneira de ajudar alguém. Quando não dava para ajudar financeiramente, ela ia na casa que a pessoa estava ou doente ou com problemas, ia lá rezar, levava as amigas, arrumava uma maneira de fazer o que nós pregamos no Espiritismo, né? Caridade. E nem toda caridade, ela não precisa ser só material. Um abraço,
uma palavra de carinho, de consolo, uma aceitação, é caridade. Pode transformar a vida, pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. E uma das filhas, são 5 filhas, né? Que os meus sogros tiveram. Então eu sou casado com uma delas. E uma das irmãs, ela desencarnou alguns anos atrás. Acho que 3, 4 anos depois da mãe. E aí um dia a mais nova, não faz muito tempo, ela sabe dos meus estudos e tal, e ela compartilhou um sonho comigo. Aí ela me disse que no sonho, e vem o hashtag logo em seguida, né? Mas foi muito real para ser um sonho. Eu estava andando numa vilazinha assim, meio escuro, ela falou. Não era assim, é meio trevoso, não era muito brilhante, né? E eu estava andando então com ela, com a Miriam, conversando, lembrando coisas do passado. E a Miriam, ela tinha tido um desencarne difícil. E a minha cunhada encarnada, ela fala para Miriam que ela sabe que ela teve eu sei que você teve um desencarne difícil, como você está. Aí ela falou assim: agora eu estou bem. No começo foi difícil, mas agora eu estou bem. Aí ela perguntou assim: e você já viu a mãe? Aí ela deu uma das analogias mais fantásticas que eu já vi. Porque no hinduísmo, as esferas espirituais, o hinduísmo, ele é uma das religiões mais antigas, até mais antiga do que o judaísmo, e eles obviamente acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação. Então eles falam da divisão dos mundos espiritual e tal. E eles têm um termo em sânscrito que é loka, com K. Lokas, que são regiões. E entre essas lokas, a esfera menos desenvolvida é a esfera física. E aí depois ela vai se elevando. E vão se sutilizando, cada uma mais sutilizada que a outra, de acordo com o nível de evolução dos espíritos que vão para essa determinada esfera. Então, quando a Mara perguntou se ela já tinha visto a mamãe, ela falou assim: aqui é como se fosse um jogo de forma de bolo. Aquele que você tem uma dentro da outra. Você tem a forma grande, dentro da grande tem uma menor, dentro da menor tem uma menor, assim. Alguém tem forma assim ou não, de bolo ou não? Temos, né? Aí ela falou assim: quando a gente chega aqui, nós vamos para a forma maior. Eu ainda estou, e já fazia 3 anos, eu ainda estou na forma maior. A mãe, nossa mãe está nessa menorzinha aqui. Então ela falou: eu tenho que evoluir e passar para as outras formas até eu estar em condições de ver a nossa mãe. Então haverá reencontros. Haverá reencontros. E para ela, no caso, e para nós também, quando a gente está desvencilhado do corpo físico, nós vamos ter um entendimento muito maior. Então, obviamente, para ela não tinha ressentimento nenhum em não ver a mãe desencarnada. Porque não é assim. Então, o entendimento era como espírito. Quer ver a mãe? Quero. Trabalhe, melhore, evolua e você vai ver. Então haverá reencontros. Às vezes não pode ter pressa, mas haverá.
Eu gosto de dar a oportunidade para, se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, que a gente possa falar, e eu posso falar, e eu gosto muito dessa parte de perguntas e respostas. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, tentem encontrar uma que nós falamos. Comentário. Sim. Doutrinou a mãe em tudo que ela precisava fazer, inclusive numa reconciliação. No dia que eu era casadinha de novo, ia doar sangue, porque tinha que ser na hora, ela me ligou falando que não precisava mais. E ela conseguiu, apesar da dor, reunir as pessoas de Araçatuba num aniversário, pediu e cumpriu tudo que o filho pediu para ela, tudo que o filho indicou. Ele tinha 11 anos, mas na época ele foi dado como púrpura, né, que é uma coisa da leucemia. Então era o único lugar possível dele tratar. Mas essa criança doutrinou a mãe de tudo que ela precisava fazer. Um espírito avançado, né? Com de 11 anos, físico nessa vida. E os 11 eram os únicos 11 anos que ele precisava estar aqui, provavelmente para ensinar a mãe, provavelmente para fazer aquela reconciliação que era necessária. Tem muitos casos assim. Tem muitos casos assim. Quem acompanha no pessoal que aqui o Brasil tem o tratamento paliativo já está aumentando, né? Nos Estados Unidos é bem forte e tem muito estudo, porque enfermeiras elas participam, a maioria das pessoas que participam do desencarne de alguém que está em cuidado paliativo são as enfermeiras. Então elas são testemunhas desses fenômenos que ocorrem. Inclusive muitos deles têm essa visão compartilhada. Tem um médico que o paciente dele, a paciente estava desencarnando, ele viu tipo assim, como se fosse um espírito, uma luz que com proporção ainda não estava definido como o corpo de um ser humano, mas tipo assim, sendo formado. Então tem muitos casos assim, fenômenos de luz, de aroma, fragrância, uma sensação de amor profunda, bem profunda quando a pessoa está para desencarnar. Agora, a reconciliação. Então é assim, nós estamos em todas as nossas encarnações para aprender, para melhorar e para evoluir. E eu falei já antes e vou falar de novo, que nós estamos aqui para aprender a amar, aprender a perdoar, a fazer o bem e a evoluir. No processo de desencarnação, sobretudo paciente terminal, que ele vai ele vai definhando, o corpo vai definhando e ele vai então entrando no processo do desencarne. Quando eles estão nesse estado acamado, que eles não podem sair nem ir para lugar nenhum, eles voltam à sua consciência. E o espírito que nós somos, no caso o espírito que eles são, começa a ver como que eles viveram as suas vidas. É tipo assim, é o garçom trazendo a conta. É o garçom trazendo a conta. E na reconciliação tem
A pior é que o paciente ele se recusa até a morrer. Alguns até superam o prazo que o corpo deveria ter morrido. Se ele fez mal para alguém e ele não pediu perdão para essa pessoa. Então a gente chama nesse estudo, tem as 5 tarefas. As 5 tarefas do morrer. Sendo a primeira é pedir perdão. E adivinha quem? Para quem que eles precisam pedir perdão? Para um ser querido. Ou o pai para um filho, o filho para um pai, ou a mãe, ou um amigo íntimo. Porque eles ofenderam. Só que nesse momento da transição, existe essa reconciliação do espírito. Finalmente uma luz que acende e fala, você não era isso, só isso. Então ele precisa. E aqueles que conseguem encontrar a pessoa, ou no cuidados paliativos, que é uma filosofia, vamos dizer, médica, que é multidisciplinar. Então tem o médico, tem enfermeira, tem psicólogo, tem assistente espiritual, essas coisas. Eu trabalhei com pacientes terminais por 3 anos como voluntário. Eu cuidava, a minha parte era a parte mais espiritual, de presença, de estar, de ouvir, acompanhar, segurar na mão, etc. Então, a assistente social, ela vai procurar encontrar essa pessoa quem ele precisa reconciliar. Em muitos casos eles conseguem, aí existe uma transição pacífica. Quando não encontra, que fica aquela parte não feita, né, ou fica aquele negócio inacabado, ele vai acabar desencarnando, mas é até feio. Ele resiste o máximo. E o outro é perdoar alguém. Então, o primeiro, pior é aquele que você ofende alguém. E o outro é perdoar, que às vezes alguém faz alguma coisa para alguém, talvez mesmo não intencional. E essa pessoa acaba sentindo-se ofendida. Nisso aí, vou lhe falar também, pode ter violência física, violência emocional, pode ter. Bastante. E quanto mais violenta, mais dolorosa nesse final de vida. Então é alguém que lhe pede perdão e a pessoa, por orgulho, geralmente não perdoa ou não quer, porque tem aquela coisa, fez isso para mim, eu não perdoo. Mas é necessário, porque o espírito vai pedir para essa necessidade para a transição pacífica. E a terceira é agradecer. Agradecer por tudo que nós fizemos. A gente não vive sozinho. Enquanto nos ajudam a sobreviver. Qualquer pessoa, qualquer lugar que a gente vai. Até o padeiro, né? O cara que lava seu carro, a mãe que lava seu prato, aquela que pega a roupa que está jogada por tudo quanto é lado, né? Ou que lava o prato do marido. Né? E agradecer por tudo isso é uma necessidade até que ele sente. Porque é o espírito tendo o entendimento da razão do seu existir. De evoluir, de melhorar, de crescer. E aí eu vou finalizar por que é necessário e como a gente deve aprender, vamos dizer assim, dos erros dos outros, para não cometermos o mesmo erro. Nesse processo lento de desencarne no paciente terminal, mesmo antes das visões espirituais, quando a pessoa volta em si, ele faz a revisão da sua vida.
desde a infância, ele vai fazer uma revisão. Na experiência de quase morte, aquela que eu mencionei, que a pessoa ela tem uma parada cardíaca, etc. Aí quando ela volta, ela fala que ela viu se saindo do corpo físico, ela tinha um corpo, braço, perna, alguns falam que era luminoso. Eles saem daquele espaço físico onde estavam e eles acabam, muitos deles veem uma luz brilhante, irresistível, que eles têm que seguir em direção a essa luz. E à medida que ele se aproxima, ela vai se expandindo e eles se veem na abertura de um túnel. Entram no túnel e voam através dele e vai parar. Quando para, ele está em um ambiente espiritual bonito, muitos deles. E aí nesse ambiente eles vão encontrar seres queridos que desencarnaram. Pai, mãe, avô, amigos, vão estar lá. E em muitos casos eles falam da presença de um ser de luz, que eles chamam. Alguns, eles não necessariamente vê a fisionomia, assim, o rosto, mas muitos falam da paz e do amor que aquele ser emana. Então muitos associam com a presença do nosso mestre, modelo e guia, Jesus. E esse ser de luz vai conduzi-lo em fazer a revisão da sua vida. Desde quando nasceu, muitos deles. Se fosse uma visão panorâmica, ela vê tudo. E obviamente, a que mais salta, as maiores protagonistas são aquelas coisas que nós não fizemos bem feito. Mas que ele, como espírito, ele vai sentir a necessidade de modificar tudo isso. E ele vai ter uma nova chance de voltar. Onde está o aprendizado? Aqueles que fizeram mal a alguém, foram violentos emocionalmente, fisicamente, ou aqueles que zombam de pessoas, ou que às custas e que humilha pessoas, ele vai ver aqueles seus atos, ele vai ver o que ele fez e ele vai sentir no seu próprio ser o que aquela pessoa que ele magoou ou ofendeu sentiu. E para piorar, e nós também temos isso no Livro dos Espíritos, vem a vergonha de ter agido daquela maneira. E isso vem o aprendizado. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós precisamos da nossa jornada diária junto com o café da manhã e deitar também para dormir, rever a nossa vida, ver ou rever como nós estamos agindo, como nós somos como pessoas, o nosso nível de compaixão, o nosso nível de amor incondicional, de aceitação de outras pessoas, das diferenças das outras pessoas. E quem eu magoei hoje? Por exemplo, essa é boa para fazer antes de dormir. Eu magoei alguém hoje? O que eu não fiz bem feito que eu poderia fazer para melhorar? Essa é a nossa trajetória nessas encarnações. E foi pensando, e é pensando assim, que a gente cruzou eras, e cruzou formas, e cruzou vidas, para chegar nesse momento que é a nossa melhor versão. Que nós ainda temos muito que evoluir. E com esse projetinho em mente, a gente já vai dando, todos os dias, um passinho a mais em nossa
evolução, para seguir o caminho da luz, que é o destino de todos nós. Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo.